Graças a Deus, louvado seja o Senhor, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, mais uma mensagem poderosa da palavra do Senhor. Tenho certeza absoluta que vai falar aos nossos corações mais uma vez. Nós estamos estudando sobre os dons ministeriais, estamos aí no terceiro dom ministerial, que é o dom de evangelista. Já vimos aqui 3 exemplos, né? Sobre Estevão, Timóteo, Filipe, e hoje falaremos sobre o apóstolo Paulo, né, que também foi um grande evangelista, de repente, com certeza, o maior de todos, né? Depois de Jesus, com certeza, Paulo foi o maior de todos. Então, peço a você que nos ajude aí compartilhando, comentando, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, tá bom? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. Vamos começar aqui em 1 Coríntios capítulo 1. Vamos ao terceiro dom ministerial de evangelista, o dom de evangelista. Vamos ao exemplo do apóstolo Paulo, tá bom? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1. Vamos ler o versículo 17, diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele de perseguidor, ele foi perseguido por pregar o evangelho, por amor a Cristo. Ele foi perseguido por evangelizar. Exatamente. Alguém que antes, Paulo, ele prendia os cristãos, ajudava na condenação dessas pessoas e até mesmo morte de muitos cristãos. Jesus pega ele e faz dele alguém que levou a palavra da libertação ao mundo. Aquele que prendia agora estava soltando, libertando vidas. Aquele que levava cristãos à morte agora estava levando pessoas à vida, que é Cristo. Louvado seja Deus, esse é o Deus que nós servimos, o Deus que transforma, ele pode transformar qualquer pessoa. Eu quero te dizer com isso que não importa o que você foi no seu passado, saiba que Jesus, ele quer te usar hoje, poderosamente, para assim fazer o mesmo, para que muitas almas sejam ganhas através da sua vida, tá bom? Esse é um propósito que Deus tem com todas as pessoas, com todos os crentes. E a gente precisa realmente se colocar à disposição do Senhor. Amém, irmãos? Então, Paulo, ele diz aqui que ele foi chamado para evangelizar. E quando ele fala sobre isso aqui, que não teve sabedoria humana, né? Essa sabedoria que ele fala aqui é sabedoria humana. Para que fosse exaltado o poder de Deus, que é a cruz. Ele coloca aqui como a cruz. Então, outro grande ensinamento para a gente é que se nós não devemos ficar olhando para o passado, naquilo que a gente já foi, mas aquilo que Deus pode fazer da gente, nós aprendemos aqui também que não é na nossa própria condição, sabedoria, né, eloquência, intelectualidade, mas é no poder de Deus. A Bíblia é bem clara quando diz que a nossa capacidade, aliás, o próprio apóstolo Paulo, a nossa capacidade vem do Senhor. Aquele que chama é aquele que capacita, é aquele que prepara, é aquele que condiciona. Amém, meus irmãos? Então, é o que nós aprendemos aqui. É exatamente isso. A gente, através desse exemplo do apóstolo Paulo, nós vamos aprender sobre algumas coisas, trazendo, né, alguns ensinamentos para a gente, para nós aplicarmos, né, na nossa vida e também no nosso ministério. Então, nós veremos aqui, através do exemplo do apóstolo Paulo, do evangelista Paulo, né, as características de um evangelista. Vamos então ao primeiro. E a primeira característica é que um evangelista,
ele anuncia o evangelho. Amém? Vamos para o capítulo 9 de 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 16. Está escrito assim, ó. Olha o que Paulo lhe diz. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Então ele explicita aqui, mais uma vez, que ele era um pregador do evangelho e não tinha por que se gloriar disso. E ele fala que era uma obrigação que estava imposta sobre ele. E ele ainda diz, ai de mim se não anunciar o evangelho. Bom, nós observamos duas coisas aqui que precisa haver no anunciar o evangelho. Porque não é somente o ir. Ir por tudo, não é somente ir. Nós precisamos dessas duas coisas aqui, que na verdade está faltando para muitas pessoas, tá? O que nós vemos aqui? A obediência, porque Paulo disse, eu anuncio o evangelho, então ele estava obedecendo a Cristo, né, o Senhor que o chamou, e ele também estava fazendo aquilo, quando ele fala que ai de mim se não anunciar o evangelho, é um temor, verdadeiramente um temor. Então, temor para obedecer e obedecer com temor. Essa é a grande questão. Por quê? Porque não é somente o evangelizar, mas é como também eu estou evangelizando, é como eu estou indo, como eu estou obedecendo. Então nós precisamos temer ao Senhor. Por que eu falo isso, irmão? Porque muitas até igrejas, pessoas se colocam a evangelizar. Né? Tem igrejas, inclusive, que fazem grandes trabalhos evangelísticos, mas não é só isso. Né? É como realmente essa obra está sendo feita, qual é a motivação, entendeu? Por quê? De que jeito está sendo feito de qualquer maneira, por exemplo. Então, esse é o ponto. Então, o temor, porque Jesus é o Senhor, há um mandamento sobre mim, que é para eu ir, então eu obedeço, porque eu temo a Ele, e na obediência, no eu ir, eu vou temendo ao Senhor, porque eu vou ir da maneira que Ele quer, da maneira que Ele me ensinou. Amém? Então é quando eu vou, mas eu não dou o escândalo, eu não trago o escândalo, por exemplo, eu não dou mau testemunho, por exemplo, entendeu? Então não é só ir. Então a gente aprende que o evangelista, ele anuncia o evangelho, obedecendo e temendo ao Senhor. É o que eu queria trazer de reflexão para vocês aqui. Jesus nos ensina sobre o servo bom e fiel. Eu quero repartir com você. Você pode deixar marcado aí em 1 Coríntios 9, nós voltaremos para aí, mas vamos rapidinho lá em Mateus 24, eu quero falar sobre essa questão do servo bom e fiel que Jesus fala, tá? Eu já falei uma outra vez aqui, e é fato, que ninguém perde a salvação por não ir evangelizar. Mas nós estamos falando hoje de que evangelizar é obedecer, é uma questão de temor ao Senhor. Então, como é que isso vem se conectar, já que não perco salvação, mas é uma desobediência, a pessoa que não evangeliza e ela está sem temor? A conexão é simples. Verdadeiramente, a gente não perde salvação, ninguém vai perder salvação, porque não vai evangelizar. O problema é esse estado que a pessoa se encontra e ela permanece de desobediência e falta de temor. Por quê? Porque ela pode desobedecer em outras coisas, a falta de temor, né? Então, ou seja, pode perder a salvação no decorrer do tempo, fazendo, enfim, até mesmo deixando o Senhor por causa disso. Não necessariamente de não ir evangelizar, mas esse estado que a pessoa se encontra de desobediência e falta de temor, isso pode levar sim uma pessoa a perder a sua salvação. Afinal de contas, é um mandamento do Senhor, né? O ir. É lógico que a pessoa, se a pessoa não está fazendo, ela não vai perder a salvação, porque o que nos salva é o sangue de Jesus, é a graça de Deus, né? Não são as minhas obras. Mas é como a Bíblia ensina, as minhas obras de fé, elas são correspondentes à graça que eu tenho. Somos salvos pela graça mediante a fé. A fé sem obras é morta. Então, eu tenho que ter obras. É a obediência. Entenderam? Então,
não necessariamente a pessoa perde salvação por não evangelizar, mas esse estado que a pessoa fica, ela pode levar ela a se perder durante o caminho. O melhor lugar que a gente pode estar, irmãos, verdadeiramente é o centro da vontade de Deus. É obedecendo e com temor. É fazendo, mas sendo, né? Fazendo com fidelidade ao Senhor. Paulo, ele diz para Timóteo, né, que Deus, Jesus, né, Jesus Cristo, teve ele por fiel, colocando ele no ministério. Paulo sempre reivindica que é Jesus que o chamou, que Jesus que o colocou. E isso é importante, porque ele é o Senhor da igreja, é o cabeça do corpo. Então nós precisamos ter esse entendimento que nós servimos a ele, né, em obediência a ele, não é a igreja, a instituição ali. Né? É claro que o corpo se movimenta em coesão. Há uma unidade, há uma organização eclesiástica, né? Há líderes, há um pastor ali, enfim. Porém, essa obediência, primariamente, ela é a Cristo. A pessoa deve ter a noção de que foi o Senhor quem a chamou, né? E ela realmente está ali em obediência e vai servir a ele. O que ela vai fazer vai ser para a glória dele. Então, é o temor, tanto levando a pessoa à obediência, quanto permeando a obediência, regendo a obediência, atuando em cada atitude desse ir de cada um. Entenderam? Mas o Senhor Jesus, ele explica bem aqui sobre isso, e eu falei sobre a questão da salvação. Por quê? Porque aqui, nosso Senhor nos dá a entender que envolve salvação. Mas aí eu vou, né, como eu já expliquei mais ou menos para vocês, a gente vai chegar a essa conclusão, tá? Então, primeiro ele começa falando sobre o servo bom, servo fiel. Olha, ele diz assim, a partir do 45, Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Quando Jesus ele fala que constituiu, o Senhor constituiu, é isso, é ele que chamou. Constituiu sobre a sua casa, né? Ou seja, seus bens. Essa casa significa a obra, e a obra mais especificamente almas. Por quê? Porque é o bem mais precioso de Deus, são as almas. Então, são pessoas que ele constituiu para ganhar essas almas. Lembra que Jesus falou para os seus discípulos, eu farei de vocês pescadores, que eram pescadores, sua grande maioria, eu farei de vocês pescadores de almas. Então, essa é a questão aqui que Jesus faz, né, nessa analogia. E ele diz que bem-aventurado o servo que quando o Senhor voltar, vier, chegar, achar servindo assim. Ou seja, servindo de que jeito? Só servindo no sentido de fazendo? Não. Ele diz, o servo fiel e prudente. Ou seja, está em obediência, está fazendo o que o Senhor pediu para ele fazer, mandou ele fazer, porém está fazendo com fidelidade. A junção de obediência mais temor se chama fidelidade. Fidelidade é a junção dessas duas virtudes, a obediência e o temor. Não é só a pessoa que faz, mas é a pessoa que é fiel naquilo que está fazendo. Amém? Aí ele diz no 47, em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Aqui ele já fala de um bem espiritual, de um bem maior, de um bem melhor, de um bem eterno, o bem que é a salvação. Ele fala da salvação. A gente poderia colocar aqui a questão da recompensa, o galardão, mas o contexto nos dá a entender que não, ele está falando aqui especificamente sobre salvação. Amém, irmãos? Sobre salvação. E nós vamos conferir isso. No 48, a partir do 48, ele vai falar do servo mau. Ele vai dizer assim, ó, porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, é um grande problema de muitas pessoas, porque o evangelista, aquele que evangeliza, que anuncia o evangelho, ele tem urgência, ele sabe que ele tem urgência em pregar. Porque a morte do ímpio é iminente.
pode acontecer a qualquer momento. A volta do Senhor dele é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Por isso ele não perde tempo. E nós vamos ver isso no ministério de Paulo. Até o fim da mensagem nós vamos encontrar isso. Aí ele diz, o meu senhor tarde virá, esse mau servo, e começar a espancar. Veja que é alguém que está servindo. Tá? Está aparentemente em obediência, ou seja, está evangelizando, está cumprindo ali aquilo que foi passado. Porém, de uma maneira errada. Né? Não está sendo fiel. A espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados. Eu te pergunto, quem faz isso está temendo a Deus? Não. Pode estar obedecendo no sentido, eu estou fazendo ali a minha função, mas está fazendo o quê? De uma maneira errada. Então, por isso que Jesus ele fala aqui sobre a questão da fidelidade. Amém? Aí no 50 ele diz, virá o Senhor daquele servo, num dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Por exemplo, Jesus fala aqui sobre que essas pessoas, esse servo mau, né, esse mau servo, vai para a parte que é os hipócritas, o lugar, né? Não poderíamos, por exemplo, colocar que os hipócritas são aqueles que dizem amar ao próximo, mas não se preocupam de forma prática com o próximo? Não evangelizam, não querem saber da evangelização? Não seria uma hipocrisia? Agora, o mais grave aqui é que Jesus justamente fala que essa parte que ele está falando, esse lugar, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então isso aqui não tem nada a ver com o céu. Nós sabemos o lugar, que isso aqui é o lago de fogo, quer dizer, a destinação final daquele que se perdeu, né? Então, nós vemos aqui que Jesus ele fala sobre a questão da pessoa se perder. É que nem, por exemplo, está em Mateus também, lá no capítulo 7, que ele fala assim, naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso. Fizeram. Aparentemente obedeceram, mas faltou que o temor, não foram fiéis. Então não é só fazer, é fazer com fidelidade. Não é só anunciar o evangelho, não é só participar de um grupo, de estar num trabalho, mas é como a gente está ali, como a gente está fazendo. Entenderam, irmãos? Esse é o ponto aqui que na fala do apóstolo Paulo fica bem claro. Né? É uma obrigação que me foi imposta, não tenho que me gloriar. E ai de mim se não pregar o evangelho. A consciência que ele tinha, que ele precisava pregar o evangelho. Amém? Então, isso a gente vê aqui destacado no que Jesus fala. Então, por exemplo, a pessoa ela pode perder a salvação por não estar evangelizando. Por quê? Porque ela não está cumprindo o mandamento do Senhor. Ela não está conforme a vontade de Deus. Ah, pastor, mas é aquela pessoa que evangeliza, né, da maneira dela, faz quando ela quer, não sei o quê. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu acho que isso é uma questão, a gente não tem como julgar, né, o que cada pessoa está fazendo. Mas a verdade é que todos devem participar da evangelização. Seja a evangelização pessoal, seja a evangelização coletiva. Eu acho muito saudável a pessoa participar ativamente na igreja dela, num grupo, se envolver com os trabalhos. O aproveitamento será bem melhor, o desenvolvimento desse evangelista será muito maior. Então, né, mas não significa dizer que a pessoa que não esteja fazendo nada, a pessoa que não está fazendo nada, ela vai perder a salvação por causa disso. Não é isso. O problema é que esse estado que ela está pode chegar aqui. Ou, mais precisamente, como Jesus está falando aqui, é aquele que foi fazer e fez da maneira errada, não foi fiel. Né? E você vê que pecados, né? Você vê que foi uma pessoa que totalmente se desvirtuou, espancou os conservos, né? Aqueles que estavam ali para ajudar também, muitos que querem ter domínio sobre as pessoas, né? E nós só somos anunciadores do evangelho. Quem faz a obra, quem convence é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Mas pessoa que se ajunta com os ímpios, né, vai beber, quer dizer, você vê que são coisas que fala aqui realmente de uma desvirtuação, né?
enfim. Então, para ficar explicado, bem explicadinho para vocês, a pessoa que não evangeliza, não significa dizer que ela perde salvação, tá? Ela perde salvação se ela se desviar do caminho do Senhor. Então, mas ela pode, uma pessoa que, por exemplo, ela está envolvida, ela está fervorosa ali no corpo de Cristo, ela está se entregando, ela está servindo, é uma pessoa mais forte, é uma pessoa que vai ser mais difícil, entendeu? Então, esse é o entendimento que eu queria trazer para vocês, tá certo, irmãos? Então, não é só deixar de fazer, a questão também quer dizer, não é só não deixar de fazer, né? A questão não é só fazer, mas é como se faz a obra. Nós precisamos fazer com a obediência e o temor. Nós precisamos servir a Deus com fidelidade. É o servo bom e fiel que será verdadeiramente salvo e que também vai levar pessoas, né, outras vidas também à mesma salvação. Amém? Vamos ao segunda característica de um evangelista. Um evangelista, ele é voluntário. Ele tem voluntariedade. Vamos a um versículo lá, 1 Coríntios 9, que eu falei para vocês deixarem marcado. Vamos ao versículo 17 agora. Já lemos o 16, vamos ao 17. Paulo diz assim, ó: e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então, nós vemos aqui essa boa vontade, essa boa mente, esse bom coração, é voluntariedade, sabe? A voluntariedade traz o quê? Espontaneidade. Não precisa ninguém ficar cobrando, falando. A pessoa sabe o que ela tem que fazer, ela sabe quem chamou ela. E nós vemos isso no ministério de Paulo. Paulo falando, desde o começo aqui, a gente está vendo sobre isso. Paulo deixando claro quem o chamou, quem o convocou, a missão que ele tinha. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Então, hoje, parece que as pessoas elas ficam esperando por outras pessoas, né? Para fazerem aquilo que, na verdade, elas deveriam estar fazendo. Então, é meio que isso, não há essa voluntariedade, está sempre alguém esperando por alguém. Isso é muito ruim. Uma outra coisa que a voluntariedade traz, além dessa espontaneidade, é também a alegria, o prazer de estar fazendo. Veja, mais uma vez aqui, Paulo está dizendo, não é só fazer, mas como eu estou fazendo. Olha o bom coração aqui, tá vendo? É isso. Então, Paulo, ele deixa claro que ele tinha prazer, de alegria, ele fazia de boa vontade, não era aquela coisa empurrada, né? Aquela coisa, sabe? Muitas vezes eu costumo usar uma expressão, né? Que eu prefiro puxar do que empurrar. Porque puxar é nesse sentido de que às vezes a pessoa tem tanta vontade que ela é muito afoita, ela quer sair fazendo as coisas de qualquer maneira. Mas ela tem boa vontade de fazer. Às vezes você tem que puxar, ó, não é assim. Agora, empurrar, meu irmão, faz, fulano, aí é muito complicado. É mais fácil, às vezes, você dosar, você para um pouquinho, respira, né? Então, mais ou menos por aí, tá? Então, eu falei muito também sobre isso na mensagem passada, sobre o voluntariado, né? No exemplo de Filipe. Então, eu não vou me deter muito aqui, mas é fato de que a voluntariedade traz espontaneidade, traz prazer e traz alegria. E a Bíblia diz, né, servir ao Senhor com alegria. Nós temos que anunciar o evangelho com alegria, fazer a obra na nossa igreja ali, a obra de evangelização com alegria, né, com prazer. Não porque estamos sendo forçados, não porque estamos sendo cobrados. Não, quando Paulo fala que me é imposta essa obrigação, é por Jesus, não é para o homem que ele estava olhando. Não é se o homem estava vendo se ele estava evangelizando ou não. Mas Jesus, aquele que o chamou, né, é ele que tinha imposto a Paulo aquela obrigação. Porque, irmão, nós precisamos entender, são palavras que a gente não gosta, obrigação, mandar, mas Jesus é o Senhor, ele manda, né? E quem tem juízo obedece, né? Então, quer dizer, então devemos considerar-nos obrigados a fazermos, né? Porém, quando a gente
A gente descobre a obediência, já vimos o temor, mas descobrimos prazer, alegria, espontaneidade. Tudo isso o Espírito Santo vai moldando na gente. Então são as características de um evangelista. Amém? E eu que eu estou ministrando aqui, né, eu espero de coração que você, né, na sua vida, no seu ministério, na sua igreja, você seja esse evangelista cheio de virtudes, amém, irmão? Cheio de boas qualidades, tá bom? Então vamos à terceira aqui característica. Um evangelista não tem interesse financeiro e nem faz a obra de Deus por cargo ou por qualquer outro tipo de interesse, irmãos. Isso daqui é muito precioso, que o apóstolo Paulo ele vai dizer no versículo 18. Vejam comigo. Logo, que prêmio tem? Que evangelizando propõe o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Cobrando? Vou cobrar 30 mil para cantar, para pregar. É isso que está aí? Ou ele diz que proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder do evangelho. Sabe o que significa isso? O dom que Deus nos deu é dele, não é nosso. Para a gente explorá-lo, para a gente explorar a igreja. Eu vou falar algo muito sério aqui e gostaria da sua compreensão. Você pode divergir de mim, você pode entender de uma outra forma. Eu conheço muitos pregadores que são pregadores sérios, homens de Deus, tá? Igrejas bíblicas, igrejas sérias, mas que vez ou outra aí vende uma coisa aqui, mesmo na internet aqui, tá? Amados, no meu coração é o seguinte, se está envolvendo o evangelho, porque o que é, por exemplo, uma música? É o evangelho cantado. A pregação é o evangelho pregado. Se está envolvendo o evangelho, um curso que eu vou dar, está envolvendo o evangelho. Ele tem que ser proposto, dado de graça. De graça. Não pode ser cobrado de maneira nenhuma. E, amados, ninguém vai me convencer do contrário. Ah, pastor, mas a pessoa precisa... Aqui no YouTube, por exemplo, tem pessoas que têm canais que com boa quantidade de membros, né, de inscritos, e as pessoas são monetizadas. Isso daí, entenda, se a motivação dela é pregar o evangelho, ela não está interessada nisso, tá? Essa é a motivação certa. A receita do YouTube que vai pagar ela, do YouTube, né, é um acrescento, não é a motivação. Eu vou fazer um canal para eu ter muita gente, para eu ganhar isso, para eu pedir oferta, para eu... Sabe? Quer dizer, se você pede oferta para o ministério, é outra coisa. Você pode, de repente, pedir uma ajuda para você? Pode. Porque, afinal de contas, um pregador, uma pessoa de Deus não pode passar por uma necessidade? Pode. Agora, você vender, você comercializar o que você está falando, o que você está dando, o que você está louvando, meu Deus, irmãos, não entra na minha cabeça. Por isso que as igrejas viraram o quê? Show, teatro, boate, né? São parecendo com esses lugares. Por quê? Porque o membro ali, a pessoa que ali vai, é como se fosse um cliente. E ali se tornou uma empresa, onde as pessoas começam a comercializar. E você vê shoppings dentro de igreja, você vê áreas VIPs dentro da igreja, você vê lá, vou falar aqui, aquilo que eu entendo, paredes pretas com a motivação lá, luzes, fumaça, do show, da emoção. Depois da emoção vem a corrupção, sabe? Vem a exploração. Amados, estão explorando o evangelho, estão explorando a fé, estão explorando a igreja, estão prostituindo a noiva de Cristo. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. O pior não é quem cobra. O pior é aquele que paga para ir num culto. As pessoas estão pagando para ir num culto, irmãos.
É um absurdo aonde nós chegamos. Não é possível que essa indignação não seja indignação de outros. Eu acredito, irmãos, que Deus tem os seus 7.000 nessa terra que não dobra os seus joelhos a Baal, que não se corrompe por dinheiro, por esse mercantilismo que está dentro das igrejas, esse comércio que virou. Paulo, ele fala para Timóteo, farão de vocês negócio, por amor ao dinheiro. As pessoas que vendem oração, as pessoas que vendem o dom que tem, estão comercializando isso. A gente tem que propor o evangelho de graça, as pessoas não podem pagar nada, porque senão se perder o valor daquilo que Jesus ensinou. Dar é melhor do que receber. Daquilo que Jesus ensinou, recebeu de graça você dá, não é para vender. Por isso que Paulo diz, proponha de graça o evangelho, para não abusar do meu poder, do dom que Deus me deu, não vou usar isso para poder corromper pessoas, para poder subornar pessoas, para poder comprar pessoas, para poder vender pessoas. Vocês estão entendendo? É isso. Então, tudo que está ligado ao evangelho deve ser dado de graça. Esse vídeo aqui é de graça, ninguém vai pagar nada. Ninguém paga nada. Não vou, eu vou fazer um curso de graça. Mas o pastor vive disso, então na igreja, a igreja tem que ter estrutura para poder bancar esse homem de Deus, essa mulher de Deus, aí seja uma evangelista, seja uma missionária, fazendo esse trabalho. A igreja. Amém? A igreja. Não a pessoa chegar e fazer, eu estou fazendo isso, aí você paga aquilo outro. Aí você vê em muitas igrejas, né? Você vê em muitas igrejas. Você dá isso, mas você dá isso porque você vai ter aquilo. Por quê? Porque as pessoas estão sendo ensinadas a sempre esperarem algo em troca. Esse é o problema. As pessoas, por exemplo, dá essa oferta que Deus vai fazer isso com você. E é assim, essa oferta aí, Deus vai fazer menos, tá? Essa oferta maior, Deus vai fazer... Que absurdo é isso, irmãos? E muita gente se deixando levar. Acorda, Igreja de Cristo, desperta. Não é possível, estão banalizando a graça de Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Aonde que essas pessoas vão parar? Essas pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Mas pior do que quem cobra é quem paga. Quem paga 60 mil para um pregador na sua igreja. Por quê? Porque o fim é sempre o quê? Quer ver a igreja cheia, a arrecadação, está pensando sempre erradamente. Os movimentos que são feitos nas igrejas sempre com o propósito do dinheiro, sabe? Tá tudo errado, irmãos. Para vocês terem uma ideia, o próprio culto está comprometido em relação a essa situação. Por quê? Qual é a nossa motivação para ir num culto? É dar, não é receber. Dar o quê, pastor? O louvor, a adoração, a gratidão, a nossa gratidão a Deus. O melhor nós já recebemos, irmão. Nós não vamos receber o melhor, não. Deus tem acrescentos aqui, Ele tem acrescentos aqui, mas o melhor nós já recebemos. Já temos motivo de sobra para agradecer. E o que nós aprendemos na palavra é ir na casa de Deus para dar o louvor, a adoração, a gratidão, o amor aos nossos irmãos ali, a ajuda. É isso, é dar. Melhor coisa é dar do que recebeu. Recebeu de graça dai. Amém? Então você vê que o princípio do culto, por isso que tem campanhas. Por quê? Porque as pessoas estão sempre esperando receber algo em troca. Eu vou lá porque eu vou receber isso. Eu vou lá porque tem aquilo. Ora, você vai à casa de Deus para louvar o Senhor. E por isso, muitas pessoas estão escolhendo mal os lugares que estão frequentando. Porque na igreja séria, que não cobra nada, mas que dá a palavra da verdade, a pessoa não quer. Sabe por quê? Porque ela quer ouvir que ela vai receber algo. Eu falo que a pessoa vai receber algo. Eu falo que a pessoa vai receber o reino
E o acrescento de Deus, eu não posso dizer para a pessoa o que é o acrescento, porque Jesus ele não especifica, ele tem a obra na vida de cada um para fazer. Eu vou falar que Deus vem aqui hoje, porque hoje nesse culto, nessa reunião, Deus vai mudar a sua vida. Aí tem as campanhas, né? Cura, família. Perdeu-se o sentido do dar. Vocês estão entendendo? As pessoas estão pensando em receber. Eu vou lá porque minha família vai ser abençoada. Eu vou lá porque Jesus vai me dar um carro. Eu vou lá porque ele vai me dar uma casa. Eu vou lá porque ele vai me curar. É isso. Perdeu-se o valor do dar. E isso é sério no evangelho. É sério numa evangelização. Então, um evangelista, ele não ambiciona essas coisas. Ele não faz a obra porque ele quer cargo, ele quer status, ele quer elogios, ele quer aplausos, ele quer o sensacionalismo gospel. Não. Ele quer o retorno, ele quer o valor que vai ser depositado na conta dele. Não. Ele faz por amor. Ele faz por amor. Não é amor ao dinheiro, é amor às almas. Amor às almas. Amém? Esse é o interesse dele. Ganhar almas. Amém? E os acrescentos, irmãos, é com o Senhor, né? Deus, ele sabe como vai acrescentar na vida de cada um. Mas um evangelista, então, ele faz a obra, ele evangeliza por amor. Ele não cobra, ele não aceita isso. Não aceita isso. Última característica. Um evangelista renuncia e sacrifica por amor a Cristo. Quero que vocês leiam comigo do verso 1 Coríntios 9, do versículo 24 ao 27. Paulo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Primeira coisa, Paulo faz aqui uma analogia a um corredor. Ao corredor, maratona, certo? Ele está falando aqui, ó. Corra de maneira que você chegue como vencedor. Mais uma vez, não é para correr de qualquer maneira. Amém? Todo atleta, ele fala aqui atleta, ele vai usar também uma outra analogia que é do lutador. Veja o 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. O que é isso? Renúncia. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma corruptível. Então, o corredor, o lutador, de tudo se abstém. Eles sacrificam. Geralmente, essas pessoas, atletas, eles têm sonhos. O corredor, ele quer ser um Usain Bolt. Ele não quer ser um qualquer. O corredor, o lutador, ele quer ser um Mike Tyson, ele quer ser enfim, que tem expressão, né? Pessoas de expressão. Um jogador de futebol quer ser um Neymar, um Pelé, um Zico, Maradona, enfim. Não é isso? Então, esse sonho que Deus colocou no nosso coração é o céu, é a glória, é alcançar o objetivo, almas. Almas para o reino, almas para o céu. Amém? A gente chega lá, mas a gente chega lá não com a mão vazia, levarmos também pessoas. Esse é o objetivo. Mas para isso ele está dizendo, essas pessoas, esses atletas, eles de tudo se abstêm, eles sacrificam pelo sonho, pelo propósito, pela missão. Chegar na frente, vencer. Da mesma forma, essa analogia que ele faz. Nós, um evangelista, ele precisa sacrificar. Ele precisa renunciar. Renunciar a ele mesmo. Sacrificar seu tempo. Sim ou não? Por isso que eu falo para vocês, irmãos. A grande questão de termos tão poucas pessoas envolvidas com a evangelização não é questão de problemas, de tempo, falta de tempo. É o coração. Porque todas essas coisas você sacrifica, você renuncia. É o que Paulo ensina aqui. Ele completa aí no 26, ele vai dizer: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo, para onde ele estava indo. Nós precisamos ter a mesma convicção de quem estamos servindo, a quem
né, precisamos alcançar o objetivo, temos que alcançar. Nós temos que ter essa convicção. O nosso trabalho não é vão, Senhor. Por mais que seja difícil, e eu digo para vocês, é muito difícil. E quanto mais se passa o tempo, mais difícil fica você falar do Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Você convencer pessoas, né, o Espírito Santo, né, através de você ali, através da pregação, convencer pessoas. As pessoas estão cada vez com o coração mais duros e cada vez mais corrompidas pelo mundo e pelo pecado. Então, realmente está mais difícil. Agora, a gente não pode parar, a gente não pode desistir, a gente não pode desanimar. Amém? O que nós precisamos é renunciar e sacrificar para sermos esse bom evangelista que Jesus ele quer que a gente seja. Amém, irmãos? Então, seria isso. Renunciar a nós mesmos, a nossa carne, sacrificar o nosso tempo, as nossas vontades. Seria isso. É nessa analogia que Paulo está falando. Aí, no versículo 27, o último aqui, ele vai dizer assim, antes, olha Paulo falando, trazendo para ele agora, que a gente possa trazer para a gente. Subjugo meu corpo. Que é isso? Sacrifício, renúncia. E o reduzo à servidão. Servir a quem? A Deus. Servo bom e fiel. Como voluntário, prazer e alegria. Amém, irmãos? É isso. Renúncia. Renunciando a si mesmo. O que ele está falando aqui? Sacrificando o eu dele, suas coisas. Aí ele diz, para quê? Pregando aos outros. Veja que pregar o evangelho, evangelizar, tem que haver sacrifício, renúncia. Eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Nós não deveríamos nos preocupar com isso? Eu volto lá no começo, não deveríamos ter temor disso, de ficarmos reprovados? Então essa última virtude, o evangelista ele renuncia e sacrifica por amor a Cristo e ao evangelho. Não tem como você servir a Deus se você não renunciar e não sacrificar. Jesus ensinou que aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. O que aprendemos com Paulo é sobre podermos ser pessoas mais compromissadas ou comprometidas com o evangelho de Cristo. Na igreja, em um corpo, ou num trabalho de evangelização. Se envolver com a sua igreja, né? Na maior missão que tem a igreja, que é o evangelismo. Ajude seu pastor, ajude sua igreja, seja um evangelista para a glória de Deus. Deus vai te usar. Não importa quem você já foi um dia, o importante é que hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus e o Senhor vai te usar. Ele derramou dons sobre a tua vida, o Espírito Santo para te conduzir, te guiar, e Ele vai te usar. Só você se colocar à disposição, como voluntário, com prazer, com alegria, né, servindo ao Senhor de coração, com fidelidade, com temor, com obediência. Amém, irmãos? É o que nós aprendemos, sem interesses, propondo sempre de graça o que você recebeu de graça. Essa é a palavra de Deus para a gente, tá bom? Eu quero terminar essa mensagem com uma reflexão. Toda a igreja foi chamada para evangelizar, né? E todos hoje podem ser usados, como seja o Estevão, que nós vimos aqui, Timóteo, Filipe, e até mesmo o Paulo, que foi a pregação de hoje. Todos podem ser usados como eles foram, né? Que você possa fazer a diferença nessa geração má, incrédula e tão corrompida que a gente tem visto nos nossos dias, tá? Essa reflexão é a seguinte: as igrejas estão cheias de pessoas, os grupos de evangelização com alguns voluntários. Aqueles que realmente vão evangelizar são poucos. E aqueles que têm compromisso com as almas, como aqui nós vimos as qualidades do evangelista, irmãos, são menos ainda.
para a tristeza nossa. Mas faça a diferença na sua igreja, seja um evangelista, um bom evangelista, seja um servo bom e fiel, seja uma boa evangelista, seja uma serva boa e fiel ao Senhor. Tá bom? Que o Senhor Jesus envie trabalhadores, levante homens e mulheres de Deus compromissadas com o grande comissionamento de Cristo para a igreja, que é o anunciar o evangelho da graça de Deus. Eu vou ficando por aqui. Um beijo aí no seu coração, aquele forte abraço. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Tá? Uma ótima semana aí para todos. Fiquem na graça, na paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe o seu like aí, faz seu comentário ou tire a sua dúvida aí, eu vou responder. Tá bom? Deus abençoe.